Olá, meus alunos, como é que vocês estão? Espero que muito bem. Hoje nós vamos iniciar a discussão sobre o Docker. Para isso, é preciso a gente entender um pouco esse universo dos sistemas operacionais. Eu vou conversar com vocês sobre isso, então, a partir de como tela de fundo, com um vídeo. Vocês já devem ter visto no YouTube, depois eu vou deixar o link desse vídeo com vocês aqui, tá? Mas você já deve ter visto esses vídeos por aí que existem bem gráficos, né? O jogo mais jogado do mundo, ou sei lá, o helicóptero mais popular, ou o navio mais pesado do mundo, não sei o que, né? Os gráficos vão correndo e a gente vai vendo como as coisas vão evoluindo com o tempo, né? Então eu quero que vocês observem a posição do Linux nesse gráfico que eu vou liberar para vocês. Depois eu compartilho com vocês o link. Quem quiser assistir em casa pode assistir várias vezes. Vejam vocês que o Linux ele começou com mais ou menos 2%. E ele nunca chegou a atingir, sei lá, 6% dos usuários até mais ou menos final de 2014. Vamos ver a evolução aqui, ó. O Windows XP dominando, né? Foi muito usado. O Windows, acho que o Windows que mais popularizou a Microsoft até hoje foi o XP. E ele vai andando, né? Ó, 2005, deixa eu pegar, ocupando 3%, né? Vejam que já em 2006 o Mac ele era mais popular que o Linux. E o Linux nunca chegou a ser mais popular que o Mac na vida depois disso. Tá? Acabei de falar, o Mac teve uma quedinha. Mas o fato é que o Linux ele nunca foi muito popular. Aí, ó, queimei ali. Vamos esperar o Mac ultrapassar o Linux de novo. Bom, o Mac já ultrapassou. Bom, o Linux ele consegue ficar ali mais ou menos, se for juntar tudo que é Microsoft, tá? Ele consegue ficar ali em terceiro normalmente, né? Aí algumas pessoas vão perguntar assim, por que o Linux, apesar de ser gratuito, ele não é popular? Porque se ele é gratuito, ele deveria ser, não deveria ter muita resistência, né, ao uso dele, né? Então no começo as pessoas atribuíam esse problema ao fato que a base de Microsoft era muito grande e as pessoas estavam acostumadas demais com os produtos da Microsoft para usar uma interface gráfica um pouco diferente que é a do Linux, certo? Depois disso, o pessoal não parou de achar que era isso, sabe? Porque a partir do momento, nós vamos pegar ali o momento em que começam a entrar o Android, os sistemas operacionais de celular, a interface gráfica do Linux deixou de ser uma surpresa, ainda mais depois do G Suite da Google, que usa o editor de texto, editor de planilha eletrônica e de slides muito similar ao OpenOffice. Não teria por que ter essa semelhança, essa dificuldade tão grande. A partir daqui, ó, 2011, começou a surgir os móveis aqui, ó. E vejam, o Linux nunca chega a 6%, até mais ou menos 2014, sabe? Então, é uma incógnita, por que o Linux não emplaca, né? E por que, o que mudou em 2014? Pois bem, eu tenho uma coisa para dizer para vocês sobre isso. O Linux, ele não emplaca porque ele não tem muito compromisso com a curva de aprendizado dos seus usuários, tá? Então, eles de uma versão para outra precisam mudar um monte de coisa, eles mudam e dane-se, sabe? E recentemente tem surgido uma grande leva de mudanças por conta do Docker, tá? Então o Linux ele nunca chegou a ser popular por causa disso. Inclusive o Linux está vivendo uma crise atualmente na interface gráfica. Ninguém mais quer produzir nada de aplicativo que seja para a interface gráfica do Linux. Só a partir de agora, 2014, 2015, ele começa a crescer um pouco, ó. 5% aqui, ó. Já vamos falar da interface gráfica que eu estava dizendo. Eu quero que vocês percebam que, ó, a partir de 2014 aqui ele começa a dar uma crescida aqui, ó. Somente em 2014 ele foi mais popular que o Windows XP
E olha que o Windows XP já era antigo. Né? Ó, então, voltando ao assunto, por exemplo, a interface gráfica no Linux tá tendo uma crise de desenvolvedores, porque ninguém quer desenvolver mais interface gráfica para Linux, porque é um mercado muito pequeno, em primeiro lugar. Lá você vai pegar aqui, ó, só 5.6, vai chegar aí a 6% no final do uso aqui. E a interface gráfica ele tem várias e elas são incompatíveis entre si. Então é difícil você pegar e fazer uma interface. Você tem um mercado muito pequeno e vai ter muitas restrições, muita coisa que não dá certo, né? E acho que esse é o grande problema do Linux. Ó, agora ele está aqui, ó. Se for juntar todos os Microsofts aqui, ó, num só, ele está em primeiro, Microsoft, segundo Mac, terceiro Mobile, Linux fica em quarto, né? Ó, então, o que está acontecendo inclusive no Ubuntu? O Ubuntu, ele é uma empresa que mantenedora do Linux, também mantém os certificados digitais, né? Uma empresa, aquela VeriSign, que faz certificados digitais, também parte dela é dedicada a manter o Ubuntu. O Ubuntu vendo, por exemplo, que não está tendo muito desenvolvimento de interface gráfica, eles estão tentando fazer com que o Ubuntu ele rode o Flutter. Tá, o que é o Flutter? E o porquê que o Linux agora, a partir de 2019, chegou no seu topo, 6 pouco. Vamos voltar lá e dar um pause. Ó, 2019 o Linux chegou ali a 6 e pouco por cento. É o topo, nunca foi tão popular o Linux como está sendo agora, e o muito popular dele é 6% de todos os usuários do mundo. Tá, vamos lá. Por que a Ubuntu está agora tentando se tornar a interface gráfica dele compatível com o Flutter? Vamos lá, em primeiro lugar, o que é o Flutter? O Flutter ele é uma linguagem de desenvolvimento parecida com o React. Que tá legal, Wagner. O que é o React? O React é uma linguagem de desenvolvimento que usa como base os comandos do JavaScript, onde eu posso solicitar coisas do sistema operacional. No caso, o React é muito usado em celular, né? Do celular, e coisas da web juntos num aplicativo só. Então o aplicativo ele fica transitando, isso aqui está na web, isso aqui está no celular, né? Quase todos os aplicativos ali que você vê, o aplicativo, sei lá, do AliExpress, o aplicativo do Magazine Luiza, sei lá o que, uma parte está na internet, uma parte está no teu celular e tal. Isso provavelmente foi feito em React, né? O Flutter, ele é a mesma ideia, só que a linguagem base dele, se eu não me engano, é o Kotlin, tá? Então o Ubuntu está querendo fazer a compatibilização do Ubuntu com o Flutter para tentar ter aplicativo para a interface gráfica dele, porque os aplicativos de interface gráficas do Linux estão desaparecendo, ninguém mais está desenvolvendo, né? Muito bem. E quanto ao problema de ele não ser, que eu disse que eu acho que esse é o maior problema do Linux, ele não ser muito preocupado com a retrocompatibilidade, muito preocupado com a curva de aprendizagem das pessoas, tá? Então eu bato um comando aqui, daqui 6 meses o pessoal muda o comando, não está nem aí. Se alguém perguntar, diz, não, nós publicamos lá no artigo, numa revista lá, não leu quem estava com preguiça, não sei o que. Parece que você não tem vida fora do Linux e você tem que ficar estudando o tempo inteiro Linux. Não é o que as pessoas gostam, né? As pessoas gostam de estudar um negócio, aprender e trabalhar com aquilo, né? Vai pegar para o engenheiro aí, ele pode até descobrir novos materiais, mas lá o ferro, o cimento e tal é o mesmo desde a época que ele fez faculdade até hoje, né? Cara, você de computação, você quer estudar o Linux, quer aprender o Linux, mas depois você quer partir para outras situações. A coisa fica mais complicada ainda quando você pensa que você faz scripts, né? Você faz script. Então eu, por exemplo, trabalhava muito com scripts, que a coisa que eu sou apaixonado é pelo VoIP, né? Então montar aqueles servidores de telefonia, né, com asterisk,
eu fazia scripts o que acontecia? Eu instalava o Linux, aí copiava lá os meus scriptzinhos, baixava meus scriptzinhos no Linux que eu instalei e mandava rodar o script e deixava lá meu servidor quase todo pronto. Depois eu só tinha que personalizar. O problema é que toda vez que eu ia rodar o script, alguma coisa tinha mudado, tinha que ir lá editar o script, acertar, porque isso aqui agora, nessa versão, agora não é mais assim, porque não sei o que. Então vocês imaginem você fazer um projeto grande, um projeto profissional, com base no negócio que muda o tempo todo. Né? Isso tira bastante o desejo de se usar o Linux. E foi pensando nisso que o pessoal criou o Docker, certo? Então, o Docker, ele funciona como? Nós vamos instalar ele hoje, nós vamos usar o Docker, tá? Nós vamos chegar até um certo ponto e aí vamos deixar para uma próxima etapa, a gente abrir a internet no Docker e a gente poder colocar ele no Docker Hub e tirar do Docker Hub. Mas vamos lá, o que é o Docker para início de conversa? O Docker ele é uma simulação de uma máquina virtual, tá? Então acontece o que? Existe lá o Docker Hub, que é esse site aqui, ó, hub.docker.com, aonde você se inscreve e ele é uma espécie assim de GitHub de sistemas operacionais. Tá? Ah, mas eu não sei o que é GitHub, professor Wagner. GitHub, o pessoal que o programa vai ter que usar, é o lugar onde você coloca as versões dos programas que você fez, tipo uma espécie de lei de versionamento backup. Então, eu faço o quê? Estou trabalhando aqui, agora, será que essa versão vai funcionar? Então, eu vou salvar a versão aqui, aí eu altero, se não deu certo, eu volto a versão lá do GitHub, ou então para entregar o serviço, né? Ah, eu tenho um aluno aí que conseguiu um emprego em São Paulo, mas ele está em Videira. Então ele senta no computador dele, na casa dele, trabalha durante o dia, né? Faz as coisas dele, no final ele joga a versão daquilo que ele produziu lá no GitHub da empresa que ele está prestando serviço lá, né? Que ele é home office, para o pessoal de lá pegar. Então é como se fosse um Google Drive próprio para versões de software. O GitHub é a mesma ideia. Ele é o GitHub. O Docker é a mesma ideia, tá? Ele é um GitHub de maquininhas virtuais, vamos dizer assim, né? Que a gente vai chamar de imagens de sistemas operacionais, ó. Então ele diz aqui, ó, tem imagens oficiais do Nginx, do MongoDB, do Alpine, do Node, do Redis, do MySQL, do Ubuntu. Ó, professor, volta aí. Esses outros aqui até eu não conhecia. Mas MySQL não é sistema operacional. MySQL é banco de dados. Sim, os caras fizeram o sistema operacional com MySQL já instaladinho, bonitinho. E aí você pode baixar. Tem de Golang, de Postgre, de não sei o que aqui, tá? Tem um monte de coisas. Inclusive, essas aqui são as que tem propaganda aqui, né? Mas eu posso baixar uma imagem ali com o asterisco, por exemplo, eu gosto muito de VoIP, posso baixar imagem com um monte de aplicativos ali e tal, já meio pronto para usar. Então acontece o quê? Essas máquinas virtuais estão na versão, estão com os comandinhos certinho e tal, daquilo que a gente decidiu que vai trabalhar nesse projeto. Ah, então eu, por exemplo, vou fazer uma página ali, sei lá, para o TPT Lanches de Videira, tá? Eu não vou mais fazer a página no Linux que eu baixei lá. Eu vou baixar o Linux, eu vou instalar o Docker, certo? Vou baixar uma imagem de sistema operacional que eu gosto, sei lá, por exemplo, o Fedora, por exemplo, o Debian, por exemplo, o que for aí, o Ubuntu, né? E vou fazer a página lá pro TPT Lanches no Ubuntu do Docker, na imagem do Docker. Vou baixar, eu vou fazer, sei lá, no Fedora, da imagem do Fedora que eu baixei. E sempre será aquela imagem. E depois, quando eu acabar, eu vou salvar a imagem como, sei lá, TPT Lanches, Fedora, versão 1, versão 2, versão 3, e aquela é uma máquina virtual completa e os comandos sempre vão funcionar e tudo vai estar lá. E é uma máquina pequena, são 100, 200 mega aí, tem máquina de 60 mega, tem máquina de 50 mega,
tá? E acontece o quê? Hoje os projetos de desenvolvimento já partem do Docker. Então, olá, bom dia, equipe de desenvolvimento da minha empresa, lá, Wagner Software. Nós temos um projeto novo aqui, é o projeto que nós vamos fazer ali pro, não sei aqui, pro Copperview, tá? E nós vamos fazer com base na imagem que eu tenho aqui, projeto Copperview, versão 1 ou versão B, tá? De base, e é essa imagem que todo mundo vai usar para fazer o projeto da Copperview aqui na nossa equipe, tá bem? Então todo mundo baixa essa imagem do Docker. Então os projetos já começam assim, ó. Você não vai fazer o teu produto no sistema operacional qualquer, você vai fazer nessa imagem do Docker aqui. Não tem essas partes é comum, na minha máquina estava funcionando, não sei o que deu que não funciona aqui. Porque a máquina tua é a máquina que todo mundo está usando. Todo mundo está usando essa mesma máquina virtual. Que na real não é bem uma máquina virtual, tá? Ela simula uma máquina virtual dentro dessa imagem. Bom, entenderam esse conceito? Então o Docker é uma imagem que eu vou baixar da internet e vou usar aquela imagem como base para o produto que eu vou desenvolver. Certinho até aqui? Ótimo. Então tá legal. A instalação do Docker, ela existe alguns comandinhos chatinhos, mas eu fiz um script para vocês instalarem a imagem, tá? E esse problema daí, da gente, que é um problema real do Linux, de gente não funcionar uma coisa na versão para outra, ele passa a ser extinto. Porque se mudou alguma coisa na última versão do Ubuntu, sei lá, Ubuntu 2021.04, por exemplo, tá? Que nem existiu ainda, né? Porque 2021 não começou. Na versão que eu comecei o meu projeto, que era o Ubuntu 20.04, não mudou e eu vou tocar com essa versão meu projeto sempre, ok? Então esse problema de uma versão para outra não funcionar mais os comandos, mudarem coisa, ou mudar a maneira como que se chama, ou não sei o que é um saco no Linux, e eu acho que é o motivo pelo qual o Linux não tem sucesso, tá? Isso fica encapsulado pro lado de fora. Você por lá dentro da tua imagem do Docker, você sempre vai usar a mesma versão. Tá bem, meus amigos? Então agora que fizemos essa introdução, deixa eu ver com quantos minutos está o nosso vídeo. Tá com 17 minutos. Tá, nós vamos parar esse vídeo, vamos fazer um vídeo mais curto, e o vídeo seguinte nós vamos fazer dentro do Linux, já da máquina virtual que vocês têm do Debian. Lá nós vamos instalar o Docker, certo? E vamos dar uma brincadinha com o Docker, vamos baixar umas imagens, vamos testar, vamos apagar imagens, vamos rodar em segundo plano, vamos abrir o terminal dessa máquina Docker, tá? Nós vamos criar uma imagem nova no final, e esse é o objetivo final desse nossa etapa da nossa aula. Nós vamos acabar a aula hoje criando uma imagem personalizada do Docker de vocês. Então, sei lá, eu peguei a imagem do Ubuntu ou do Debian, e aí eu instalei lá um aplicativo, ou instalei não sei o que, preparei minha máquina para desenvolver o produto para alguém aí, ou para mim fazer minhas coisas, tá? Aí vocês vão salvar essa imagem no Docker, certo? Vão mandar um print screen para mim, e a nossa próxima etapa será justamente a gente jogar essa imagem na internet, tá? E liberar a internet para que você possa acessar essa imagem do Docker a partir da máquina real, ok? Uma coisa que talvez eu não tenha falado, que seja importante, é que o Docker virou o conceito da computação na nuvem. Porque a gente vai ver agora, quando for rodar a imagem, que ele é muito pequenininho. Então, quando eu boto num servidor sob demanda, sei lá, no Amazon, ou coloco ele na nuvem Azure, ou qualquer outra nuvem, eu posso dizer assim, ó, eu quero que essa imagem do Docker aqui, esse container, porque uma imagem rodando, né, uma imagem em execução é chamada de container. É igual quando você programa orientado a objeto, né? Quando você programa aquilo, você está programando uma classe. Quando aquela classe está rodando, ela é objeto, né? No Docker é assim, nós temos uma imagem, quando a imagem está rodando, ela é um container.
Vocês vão ver que o container é muito pequeno, é muito rápido de copiar, tá? Então eu posso dizer assim, ó, quando eu estiver usando, sei lá, mais do que tanto de banda, eu quero que você faça uma cópia desse container aqui e coloque ele num outro computador ou coisa parecida para dividir a carga, para dividir a demanda por usuários, né? Então aí aqueles ataques DOS eles se tornam praticamente impossíveis de funcionar se a pessoa tiver grana para manter todas as máquinas ligadas, né? Que o ataque DOS é o quê? Muita gente solicitar um mesmo site ou uma mesma página da internet e aquela página tem tantas solicitações que ela cai do ar, ela não tem mais memória RAM ou não tem mais buffer na placa de rede para atender tantas solicitações ao mesmo tempo. Se eu uso o Docker, que acontece o quê? A hora que ele vai estourar, eu jogo uma cópia daquela imagem numa outra máquina e aquela outra máquina vai dividir a demanda comigo, numa terceira, numa quarta, numa quinta e assim por diante. Às vezes o ataque DOS pode não ser hacker. Pode ser assim, ó, saiu uma super promoção lá no, sei lá, no Magazine Luiza, está todo mundo acessando agora porque quer comprar o produto. E tanta gente acessando que poderia derrubar a página. Assim com o Docker não derruba mais. A hora de chegar ao ponto de ficar lento ou coisa parecida, está programado lá na nuvem para fazer uma cópia daquele container lá, daquela imagem para outro computador e dividir a carga, dividir a carga, dividir a carga até que a demanda caia, né? Então, o Docker tem um monte de vantagens e provavelmente vocês ainda vão, quem for trabalhar com desenvolvimento vai ter que enfrentar o Docker e quem for trabalhar com DevOps, né, que é infraestrutura de redes, vai ser uma preocupação central, né? Fazer as imagens rodarem, tá bem? Então, até daqui a pouquinho, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir o meu Linux sem gravar, tá? Eu vou partir para o próximo vídeo já dentro do Linux, tá? Na máquina virtual VMware, ok?